bem-vindos e bem-vindas, né, à nossa segunda reunião do Clube de Leitura, e dando uma boa variada em relação à primeira, que a gente viu um álbum escrito por uma vienense, né, austríaca vienense. Agora nós estamos aqui com o mestre do terror japonês, o Junji. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu comprei esse álbum, pô, essa capa é sensacional. Quando acaba, todo mundo aqui já leu? Todos já leram? Só pra ter certeza. Você não leu, cara? Tá. É que cada detalhe da capa é de uma história, não é? Né? Você tem aqui, você tem a bruxa da história, você tem a mulher da outra história aqui, a mulher da casa que tá aqui, você tem os três maluquinhos aqui do... E se você olhar ela contra a luz, ela ainda tem um relevo que aparece mais coisas. Isso, então é interessante a gente conversar um pouco, talvez, como que o álbum físico ele ainda persiste, né? Viu? Quando você faz assim, tem um relevo. Não tinha visto o relevo ainda. O nome é verniz localizado. Verniz localizado. Tem um verniz localizado, de acordo com o designer Liber Pass. E sobre a história, as histórias, porque né, obviamente não é uma história. Então assim, por exemplo, eu não gostei muito da primeira história. A última eu achei meia boca também, mas todo o resto é sensacional. Né? Então, me parece, vocês acharam algo como é que eu vou dizer, equilibrado? Que todas as histórias são no mesmo nível? Não. Acharam uma história pior que a outra? Você gosta mais, né? Eu também nessa segunda, os olhos, o detalhe dos desenhos da casa. Ela virando a casa. Então, mas eu achei as histórias também um pouco desbalanceadas, eu tenho minhas favoritas, pessoalmente como mais gostei foi a primeira vez, pela parte visual, mas é por uma característica que eu vejo na obra do Junji, que é algo muito visual. Então as histórias dele são meio simples, tem aquela premissa bem básica, só que a ideia dele, quando você vira a página, ele tem aquela imagem impactante, grotesca, dá aquela sensação de você realmente sente o... Como daquela da escritora lá, que você vira e tá com o dedo deformado. Eu acho que o foco da obra dele é justamente esse impacto de virar a página. Ele trabalha muito com isso, ele vai construindo devagar, quadros meio misteriosos, mostrando que ele quer mostrar, às vezes, as sombras, às vezes muitas, às vezes só insinuando. Você vira a página e tá lá assim. O marcante que é o visual. As histórias são acho que são um pouco mais boas. Até a própria do Futon, que é um cara que tem umas coisas embaixo do coberto. Não, até a ideia, eu achei sensacional a ideia. O problema no final foi explicar. A explicação, o horror, teoricamente, não devia ter. É legal, que é uma história boba, só que o desenho é maravilhoso. Isso, daí eu acho que é o que funciona. Mas ele fala até no final que ele não gosta do Futon. Isso. Que ele particularmente não gosta. Foi a primeira história que eu escrevi em 8 anos que ele estava parado. Assim. Então eu acho que faz bem sentido que ela é a mais fraquinha, digamos assim. Cara, esse texto, Mas o desenho, o texto dele no final é muito engraçado, porque ele vai lá, olha, fazia 8 anos que eu não escrevia, eu estava no outro projeto, fiz isso, fiz aquilo. Daí eu fiz a história, a editora achou que estava meio ruim, eu refiz ela. É o que tem pra hoje, pessoal. Cara, é Ele sério. se desculpa, né? O texto no final tá muito assim, tipo, gente, tem pra hoje. Mas vamos lá, boa vontade. Vamos. Ainda bem que ele coloca isso só no final, né? Imagina na abertura. Mas eu achei honesto dele. Desenho. Oi? Em entrevistas ele fala que acha que o desenho dele é ruim mesmo. Ah, não. Então, acho que o nível dele é meio esquisito. Ou ele tá dando aquele de... Pior que eu acho que não, pelo documentário ele tá tipo no montanha. Vocês já viram dele? Que mostra ele desenhando, tá? Tipo, pai, desculpa, vocês veem um desenho tão ruim meu, assim. É que eu não desenho muito bem, eu não sei fazer muitas coisas. Mas qualquer pessoa que desenha acha isso no próprio desenho. Essas histórias eu confesso, a do Futon é bem isso que você falou, ela tem um desenho e tal, mas você vai indo, vai acompanhando a história e não. O engraçado são as situações absurdas, por exemplo, ficando no Futon. A guria, eu comecei a viver com esse cara e ele não sei mais embaixo da coberta. Daí eu fico trabalhando o dia inteiro, eu volto pra casa e fiz ele. Daí, tipo, isso é mais. Me impressiona mais do que o fato de, tipo, ele está vendo coisas, assim. Daí ela tá vendo também depois. Mas eu achei engraçada essa parte, assim, da história. A explicação é essa. Tipo, a menina que gosta de... essa é mais bizarra. Aí meio que não espera que aquele final, aquela página toda. Não espera aquilo. Realmente espera que seja uma história da menina que quer se secar. Mas não tem 3 anos pra se secar.
Mas a própria ideia. Não, a própria ideia de alguém querer ser dissecada é muito perturbadora, né? Tipo, aliás, ele só precisava falar isso, assim. Existia uma mulher que queria ser dissecada. Pronto, já me assusta. Não precisa mais do resto. O título também ele serve para deixar essas crianças maiores, que é o título da história de dissecação de Chan. Chan é o nome usado no Japão para pessoas fofinhas, íntimas. Dá mais Uma coisa também quanto aos livros, assim, é que primeiro que não existe uma continuidade entre as histórias, né, episódio, exceto dois aqui, o Tom, que eu me lembro, e o Tom Bola Vermelha, tem uma continuidade, são dois personagens, se não me engano, mas assim, ao mesmo tempo que tem coisas mais grotescas, como a dissecação de Tchan, por exemplo, o Futon tem um impacto, tem coisas mais simples como o Suave a Deus, que é assim um pouco mais... Sim, da menina que já morreu. Aliás, o Suave é Deus, eu acho, mas eu acho que é o ponto alto do... Não sei, são suas opiniões, mas tipo, dá pra imaginar um filme em cima daquilo lá, porque o conceito ali que o cara tem de preservar o ente querido como uma imagem, ainda com o tempo, é bem... Traz bem as tradições japonesas, antigas, né, de casamento, de sogro e sogra não gostarem muito, e aquela obsessão em agradar, dar tudo de si para, né, fazer o casamento. Tudo é muito... E ao mesmo tempo, depois que a gente sabe o que acontece em paralelo. Né? Eu acho que por mais que seja causa essa aversão, ai, não me julgue, mas eu sinto muita proximidade. Parece que, principalmente hoje em dia, a gente sempre caminha numa linha que eu acho muito frágil entre essa loucura, essa violência, que tudo isso é imaginado, é horrível, mas é meio que uma ampliação de vários sentimentos muito humanos, de desejos, mesmo o lado sádico, mesmo o lado de saudade, de falta, eu acho que está tudo aí, de solidão, acho que tudo é muito extremado, esses sentimentos humanos no terror. Na verdade é um terror porque é o desequilíbrio, é um estado do ser humano desequilibrado, e que às vezes eu não me sinto tão distante, pelo menos no pensamento. Eu não faço nada. Eu nunca matei ninguém ainda. Mas aí tem aquela... Eu me senti bem próximo. Não, aquela história do tique, né? Quem que não tem tique? Não, mas só você imitar, de você... Porra, quantas vezes a gente não admira uma pessoa e assume, não? Alguma coisa dela, não exatamente um tique, mas assume. Até uma frase, a gente guarda a frase dos outros. Então tá muito perto, né? Agora o Suave é Deus lá, eu acho bacana porque eu acho que eu considero, se não a melhor história, a mais dinâmica, porque você começa com uma proposta, que é um medo que é compreensível. Tipo, a menina tem pavor pela morte do pai. E daí vou casar, e ela destoa das outras nesse sentido, porque daí de repente o pai, que era a razão e tal, ele some na história. Aí vai viver, aí ela começa a aceitação. A rejeição e aceitação. E daí vai indo, daí ela descobre. Aí até é legal que o cara tenta colocar aquela virada no final, né? Aquele momento, sexto sentido, né? Tipo, ela dá uma de Bruce Willis, né? Eu também sou um espírito. Mas, cara, Mas eu acho que o jeito que ele fecha, com ela indo falar com o pai, é o que difere ela do seu sentido, por exemplo. Ela ir tentar falar com o pai mesmo mortinha lá. não, mas Mesmo meio morta, assim. Foi uma resolução para ela também, porque assim, não sei se todo mundo leu, mas assim, ela já tinha perdido o espaço dela lá, ela estava desaparecendo. E ela pode, juntando com o início da história, né, passar um pouco tempo que ela tinha com o pai. Que era meio que ela tinha esse medo, então ela pelo menos podia passar esse Acho que a história mais bonita, né? De todas. não, eu acho que é uma mais continua. Eu confesso, mas daí é subjetividade. mais um drama do que o terror. Mas eu acho que as melhores dele ali são as que acho que ele tenta fazer mais o drama do que o terror. O humor, né? Que acho que tem coisa que ele tava tentando fazer piada. Não, aquela da cabeça é uma piada. Tem bastante
Cara, mas aquela da cabeça foi que me deu mais ruim, cara. Ai, a cabeça. Aquela da cabeça, não sei o que vocês acharam. que queria ser dissecada. Não, essa me dá um Essa me dá humor. A mulher querer ser dissecada me dá um ruizinho. Eu pessoalmente achei a dos tiques mais engraçada nesse sentido. Porque é algo tão caricato, porque a autora que quer secada com tiques, então aprende as pessoas com tiques fora da média da casa dela. É muito absurdo. Não dá pra levar a sério. Não, mas a ideia do cara ficar segurando a cabeça também, porque senão ela vai cair. E não poder desfocar 1 milímetro, senão alguma veinha, né? E ela coloca a barata aqui. Não, eu já engoli. Não, não tem problema, eu já engoli a barata. Ele até fala no Mandem, que ele tava falando sobre essa coisa do terror ser... O medo ser uma das características que todo mundo compartilhou. Todo mundo já sentiu medo, já sentiu nojo de alguma coisa. Assim, então tem gente que faz romance, todo mundo, né, sente uma coisa do humor, mas ele faz terror porque é uma coisa... E ele era dentista, né? Eu imagino... Ele já é sádico, coisa né? que... Nossa. Todo dentista é sádico, não existe. Mas é que a definição do terror é a mesma da comédia, né? O que é comédia? É você ver alguém se ferrando e não ser você. O terror é a mesma coisa, você vê alguém passando um perrengue, mas não é você está confortável ali. Então essa distância é que faz com que o terror seja agradável de ser visto. Ele não lança muita coisa longa, tipo, o Uzumaki eu acho que foi uma das obras mais contínuas. Porque, por exemplo, Tomie é episódico. Tem alguma continuidade, tem uma final. Sempre aquela garota de cabelo curto, loiro. Sempre o protagonista e a Tomie, sempre a garota bonita, às vezes aquela, tipo, depende do traço, assim. Mas assim, o Uzumaki é uma das obras contínuas, acho que mais longas dele. E só tem 3 volumes. Então, tipo, eu acho que às vezes ele meio que desanda um pouco quando ele escreve algo muito longo. Ele eu acho que é mais impactante, tipo, um capítulo, uma história, tipo, você virou o quadro, aquela coisa. Eu acho que é o objetivo dele, porque dá a entender na obra dele que ele não está interessado em criar arcos, histórias mais complexas. Ele quer passar uma emoção e gerar uma emoção bem simples. Medo de uma coisa, essa ideia como algo pode ser assustador. O Uzumaki é um ótimo exemplo, porque quando ele usa o Uzumaki, são 3 volumes, dá pra ver que ele tinha uma ideia original, ele tenta amarrar nas histórias, mesmo às vezes ele tinha uma ideia mais ou menos, ele meio que dá uma forçada de barra, e meio que o ponto geral se perde, fica só uma coisa vagamente amarrada, uma outra, pela temática geral. Eu percebi uma coisa enquanto eu tava lendo. Na primeira história, o cara tá debaixo do colchão, ele tá delirando por causa de um fungo e tal, mas na hora lá ele fala, não, foi uma mulher que eu deixei entrar aqui em casa, ela trouxe esse troço, me desculpa, olha lá nisso. Segunda história, uma mulher bate na porta, entra na casa, ela transforma a casa e ela era um demônio também. Terceira história, eles vão numa vidente mulher que pega e tira o cara de casa, corrompe ele. A quarta história... A da cabeça que é... Não, a da cabeça era a terceira, é a frente, né, que faz. O Suave é Deus, eu acho que, não sei se dá pra dizer, não é uma mulher, porque acho que é o história desse padrão que eu vi. A dissecação Chan. É uma guria que aparece, começa a fazer o menino, lá. Pássaro Negro. Marquinha. Uma mulher. Magami Nanakun. Essa é divertida porque... Eu não sei dizer se é uma mulher. Não sei como é que ele prefere ser chamado. Eu acho que no sentido é um crossdresser. É, o crossdresser. Né? E daí, por último, a mulher que sussurra, né? Ou seja, pelo menos metade das histórias, quem traz a desgraça, o monstro, que tem monstro mesmo, são mulheres. É comum isso? Ele fala no que é tipo sedução. E daí ele quer causar o contraste da sedução feminina com o terror. Então, não é que tipo, ele tá falando, mulher desgraça. É exatamente isso. No Japão tem aquela ideia de pureza feminina, daí ele já falou que ele gosta de brincar com a ideia de corromper o mais puro na sociedade japonesa, para as pessoas terem causar influência nas pessoas. Ele pega tipo, a ideia de que sempre é uma colegial que é idolizada lá e ele destrói essa imagem na frente das pessoas. É meio que o Lynch gosta de fazer com a cultura americana e faz com a cultura japonesa. Até algo mais pontual, se você pegar Tomie, né? Foram histórias publicadas sozinhas, mas é sempre a personagem da Tomie, que é uma mulher, que é um exemplo de beleza, blá blá blá. Por sinal, se alguém se interessar, tem um desenho dela. Essa aqui é a cara da Tomie. É sempre essa. Que é a personagem mais famosa dele. Essa é a Porque a Tomie é uma. Assim, claro que para história por história, mas ela é meio que um monstro também. Ele sempre usa essa ideia de distorcer a solução que vocês falaram nas histórias da Tomie.
E é aquela coisa do terror clássico, de ter, até tipo em filme mesmo, americano, esse de terror clássico, tem a Scream Queen, que é a mulher que sobrevive no final e sai correndo no monstro, assim. Tudo meio que uma coisa da tradição do horror, assim. É uma outra tradição também que vem lá do... Quer dizer, não sei se vem lá, né? Porque afinal, isso aqui a gente tá ligando pro outro lado do mundo, né? Mas o cara que fez o corpo, como é que é o nome dele? James O'Barr? Não, Edgar Allan Poe. Então, Edgar Allan Poe ele também tem uma ideia de que todo conto de terror tem que ser curto. Que a história de terror você tem que sentar e ler ela. Se você tiver que parar para fazer outra coisa, você já perde o terror. Você já perde, porque ela tem que estar focada, né? E isso é o... Eu não sei se o Jiu-Jitsu vai buscar isso no Edgar Allan Poe ou se ele chega à mesma conclusão por outras fontes e tal. Mas o Edgar Allan Poe tem um livro dele mais teórico, digamos assim, que ele explica explicitamente. O terror tem que ser feito em uma sentada. Ele senta e lê a história e se assombra. Daí ele vai fazer outra coisa. Se ele tiver que parar. O Junjito, a influência dele principal era a galera que começou a escrever o terror ali nos anos 20. Então vai ter o Lovecraft, vai ter o Algernon Blackwood, na verdade mais antigo, o Chambers. E o que essa galera... Acho que a ideia deles era justamente isso, que era o terror weird, né? Que era o terror esquisito. Então eles meio que se eles prendiam nessas ideias, essas convenções do terror, eles meio que expandiam. Então muito do tipo, o Uzumaki é terror Lovecraftiano, assim, sabe? Black Paradox é terror Lovecraftiano. São as coisas que estão... Não é o medo de uma pessoa vir te esfaquear na rua. Não. É o medo de algo além, que você não tem nem como compreender. E mesmo se você compreender, você não tem como parar. Eu acho interessante que ele atira para muitos lados, assim, até mesmo só nessa coletânea. Você vai ter, você estava falando que o Suave a Deus é mais sutil, assim, é uma coisa mais sutil, e outras coisas são mais na cara, por exemplo, a dissecação, o cara da cabeça. E eu acho que isso é legal porque atinge as pessoas de muitas maneiras diferentes, né? Eu trabalhava lá numa livraria, na época que saiu o Fragmentos do Horror, e todo mundo da loja leu, todos os funcionários e muitos dos clientes que iam lá, e a gente conversava muito. E eu sempre perguntava qual que foi a sua história favorita, e era sempre uma resposta diferente, né? Se bem que as que mais apareciam eram do Gorlé, Suave a Deus e A Última História, que é da Mulher que Sussurra. Ele pega muitos aspectos da natureza do horror. E cada coisa é uma coisa que vai mexer mais com cada um, né? Tem gente que pega mais com esse horror, assim, de corpo, assim, de coisa de corpo deformado, do gore. Tem gente que pega mais essa coisa do fantasma, como Suave a Deus, as coisas completamente bizarras. Sim, o Jiu-Jitsu tem uma história, que é uma pessoa, que ela pega uma poltrona, dessas poltronas de voo, assim, corta ela e monta uma casa pra ela dentro da poltrona, pra ele ficar lá sentado dentro da poltrona o dia inteiro abraçando a mulher que ele ama. Sabe? São assim umas coisas assim que... Coisa perturbada, né? Cada coisa vai pegar todo mundo tem uma história de jiu-jitsu que vai aterrorizar ele de alguma maneira. Pegando, por exemplo, aqui uma que acho que não conversamos muito do Pássaro Negro, né? Tem a questão da viagem no tempo, né? Sim. Tem o Luke lá, mas também tem uma coisa que assim, os monstros que ele cria. Tipo, ele é muito criativo para essa criação. Ele não explica nada. Tipo, de onde ele veio, não importa. Pra onde ele vai? Tipo, ele vai ter um fim, vai ser morto, não. No geral, não. Tipo... Aliás, a graça do horror é não explicar. Por isso que eu não gostei do conto do Futon, porque ele explica. Sim. Se explicou, não perdeu a graça. Mas é que se não explicasse, quando o Futon não teria nada dele. Ia ser, o cara fica ali viajando. Okay. Eu achava muito mais Mas ia ser 3 páginas. Tudo bem. Seria 3 páginas bem mais legais. O que eu sei que acho que dá pra gente afirmar sobre o Jiu-Jitsu é que ele é extremamente criativo. Tipo, o cara explora todas as possibilidades que ele tira. Tipo, a criança estava falando, o que eu posso fazer com uma espiral? Tipo, o cara, não tem muita coisa pra fazer. Daí o camarada ele segura o meu saquinho, daí ele vai lá e vai. Então, tipo, acho que se eu fosse dizer a característica dele, então, a gente pode dizer, é horror e não sei o quê, mas eu acho que essa exploração de possibilidades que ele faz, aqui não tem uma, isso que vocês falaram de maçãs e laranjas, não tem uma história aqui, eu acho que a gente diga, é parecida com a outra. Tipo, eu peguei algumas coisas no começo, assim, que eu achei, ele tá se repetindo, é sempre a mulher que é um monstro. Aí, de repente, você chega na quarta, a história já não é. A quinta já é outra coisa. A história da escritora lá, que coleciona Jinx, é outra coisa, né? O Louco a Deus, puta, eu acho foda, assim. Daí, o Sussurro, mais foda ainda. Tipo, e é um cara que não se repete, ele não fica... O
Cola Rolê, pra mim, é um troço que é de uma crueldade, uma exploração do sofrimento do cara, assim. Tipo, tu vê uma chadeira, cara, aí vem a desgraça, é uma carta de baralho que ela enfia, daí agora eu vou colocar uma barata, agora eu vou colocar uma caneta, agora vai um arame farpado. Eu acho que o melhor tem a ver com o uso. O melhor para, né? Então o melhor conto do Jiu-Jitsu para discutir numa sala de aula é tal. O melhor conto dele para adaptar para o cinema é tal. Aquele Classroom para a sala de aula é maravilhoso. Pois é. Bom. Mas dentro dessa ideia, o Futon ele é o melhor conto para introduzir o livro, porque ele justamente mostra para que ele veio. Eu vim aqui para mostrar esse tipo de história. É isso aí. Em poucas páginas ele mostra, ó, vim aqui para trazer isso daqui para vocês, esse que vocês vão ver mais pra frente. Então ele acaba sendo um conto bom, mesmo não sendo a gente preferido. Sim, eu entendo isso. Pra mim, uma das primeiras porque a coisa mais primal que tem como sentimento desde pequeno é o que? Se esconder embaixo do cobertor. Daí ele mostra que não adianta você se esconder, você vai morrer de qualquer jeito. Com essa ideia de, tipo, você totalmente sem esperanças perto do horror que vai vir, pra mim é perfeito pra introduzir o mito. O que eu diria que eu acho do Futon, eu não gosto muito, só que é porque eu acho que daí ele tem essa ideia e assim, tá conversando sobre o que faz uma coisa ser boa, né, ter uma qualidade melhor. Eu acho que como ideia é interessante que a própria ideia comece a sugerir pro autor mais situações. Então, sei lá, o Uzumaki. A pessoa fica obcecada por aspirais. Ele consegue tirar disso uma série de situações e histórias. O Futon pode sugerir mais ideias, mas ele para ali. Então ele fala, ô galera, tem uns alucinógenos ali no Futon. Ele vai embora. E é tipo, poderia fazer mais com isso, sabe? Poderia, mas ele não fez. E é por isso que eu menos gosto, assim, sabe?